E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre as lições da primeira temporada da série Emily em Paris. A série narra a história de Emily Cooper, que é uma jovem que tem a oportunidade de se mudar para Paris logo após a sua chefe ter de recusar a oferta porque descobre que está grávida. Sem saber falar francês e sem saber nada sobre a vida dos franceses, Emily então se muda para a sua nova empresa e para o seu novo país. E tudo se torna uma grande aventura. Assim, a história mostra a adaptação de Emily Cooper na capital francesa. E essa adaptação também inclui o seu local de trabalho, onde ela vai aprender outras formas de se trabalhar e de se executar tarefas, uma vez que ela estava presa apenas ao jeito americano de trabalhar. Assim, ela vai descobrir que nem todo mundo é da mesma forma e que existem culturas diferentes. Dada a sinopse da história, vamos para as lições. A primeira lição é: aprenda o idioma local. Apesar de ser uma expert na área de marketing e de mídias sociais, Emily foi arrogante. Ela subestimou a importância da língua, a importância de se falar o idioma de um país, que no caso é o francês. O seu namorado até pergunta: mas você vai se mudar para Paris? Você nem sabe falar francês? E ela diz: é acreditando que se aprende. Mas o que nós assistimos é que não é bem assim. Ela tem grandes dificuldades por não saber falar o idioma. Mas tudo bem, você pode argumentar, mas ela vai perder a oportunidade de trabalhar em um outro país e ter uma nova experiência? Bom, ela poderia ter recusado a oferta. Afinal, não saber falar o idioma é algo bastante limitador. E é exatamente isso que a série nos mostra, que ela tem muita dificuldade para se comunicar com as pessoas. Ela não consegue nem comprar até flores. Em um determinado momento ela precisa da ajuda de uma francesa. Ou seja, isso só mostra o quão é importante nós sabermos falar o idioma do local para onde nós estaremos nos mudando, para onde nós estamos indo. Mas por outro lado, se formos observar a disponibilidade de aceitar ir para um país sem saber falar um idioma, também é um fator positivo. Isso demonstra que ela é determinada e que é uma pessoa que gosta de desafios. E assim ela não se deixa abater diante das dificuldades. Só que existem coisas mínimas que ela poderia ter feito antes de se mudar. Mas tudo bem, você vai dizer, foi imediatamente que ela ficou sabendo que ela iria se mudar. Afinal, era a sua chefe que estaria de mudança para a França. E foi de última hora. Mas ela poderia ter feito algumas coisas. Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Poderia ter procurado aprender o mínimo para se comunicar em francês. O mínimo sobre a cultura daquele país. Um pouco sobre a história. Poderia até ter lido ali durante a viagem, mas ela só vai aprender o idioma quando ela já se mudou. E enquanto isso, as pessoas têm que falar em inglês com ela. E nós vemos na série que elas ficam um pouco irritadas por isso. A grande lição é, quando você encontrar um desafio profissional no qual você deve se mudar para um outro idioma, busque aprender pelo menos o mínimo. E você também não pode fazer com que as pessoas elas se adaptem a você. Você que vai ter que se adaptar a elas. Afinal, você que é o estranho naquele ambiente. E por que tudo isso é importante? Porque isso nos leva para a segunda lição, que é da importância à cultura de outro país. Saber falar outro idioma mostra que você se importa com aquelas pessoas e que você está interessado em conhecê-las e conhecer um pouco delas. E mostra que você também as valoriza. Por isso, antes de você se mudar para um outro país, procure conhecer a sua história, a cultura daquele povo, o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de consumir, o tipo de música que eles escutam. Procure conhecer as suas regras de etiqueta, as suas regras de trabalho, as suas leis de trabalho. Procure conhecer de tudo. E a série mostra o porquê disso. E ali no primeiro episódio da série é mostrado que Emily vai participar do primeiro evento na nova empresa. E ali ela conhece o personagem Anthony. Ele é o dono de uma empresa que é fabricante de perfume. E ali ele pergunta o que ela está achando de Paris, sobre as diferenças. E em um determinado momento ele pergunta sobre o trabalho, o que ela tem achado do trabalho. E ela, assim como nós meros mortais, ela começa a falar toda entusiasmada do que ela fazia lá nos Estados Unidos
e o que é que ela pode fazer ali. E ela também começa a falar do seu trabalho dali, aquilo que ela está pensando. E ali todo mundo fica assim um pouco entediado e ela não consegue perceber isso, porque ela está entusiasmada. Porque é uma cultura americana e uma cultura até um pouco nossa de falar de trabalho em eventos sociais. E assim que ela termina de falar, o personagem ele se retira e a sua chefe, irritada, briga com ela. Ela perguntando por que ela foi falar sobre trabalho em eventos sociais. E ela assim fica sem entender. E ali ela deixa bem claro para Emily que trabalho se fala no local de trabalho. E que em eventos sociais as pessoas apenas se divertem. Ou seja, a Emily não teria passado por esse constrangimento se ela conhecesse as regras de etiqueta ou se ela tivesse se preocupado em conhecer um pouco do local para qual ela se mudou. Uma outra situação acontece já em alguns episódios à frente, é que a Emily ela vai para o seu trabalho e lá ela chega às 9 horas e o escritório está fechado. E está tudo fechado ali na cidade. E ela fica sem entender e mostra que ela fica ali algum tempo. E aí ela começa a ligar para um colega dela de trabalho perguntando se é feriado, porque está tudo fechado. E aí de repente aparece ele chegando às 11 horas. E ela pergunta o que é que aconteceu? É algum feriado que vocês não me informaram? E aí ele falou, não, é que aqui na França nós abrimos às 11 horas. Então a dica que fica aqui para você é quando você for participar de uma entrevista de emprego ou quando você for se mudar para um outro país e for trabalhar em uma empresa de um outro país, procure conhecer um pouco sobre aquele local, um pouco sobre as regras, porque todo local ele tem as suas próprias regras, toda empresa tem as suas próprias regras. E você pode passar por uma saia justa que é desnecessário, como foi o que aconteceu com Emily. Assim, prepare-se com antecedência e não espere apenas para se preparar quando a oportunidade surgir. A terceira lição é atente-se ao choque de cultura. Vamos retomar lá para o início da série. Emily ela se mudou para Paris porque sua chefe não pôde ir, ou seja, Emily não estava preparada. Mas independente de quem fosse para Paris, a empresa que comprou a empresa de marketing francesa tinha uma visão sobre aquele negócio. Já a empresa francesa tem uma visão de negócio. Entende? São dois choques ali de cultura. E qual é a função de Emily? Emily ela vai mostrar o modo americano de se trabalhar para aquela empresa francesa. Ou seja, ela vai mostrar aquele jeito americano de se trabalhar, aquele jeito americano de se administrar. Só por essa questão, Emily ela já não é bem vista por nenhum dos seus novos colegas. Eles a ignoram. Isso é mostrado ali nos primeiros episódios, onde ela é ignorada até nos eventos sociais que eles participam, na hora do almoço, onde ela é deixada de lado. Eles a ignoram por completo. Ela é vista como uma inimiga e que deve ser combatida. Tem até uma frase lá no início da série que a Sylvie ela fala o que é que uma americana tem para mostrar para um francês, o que é que um americano tem que ensinar sobre a elegância a um francês. Olha o choque ali de cultura batendo. E aí o que é que acontece? De repente, a chefe de Emily, ela pega e envia as normas de cultura, as normas que deverão ser seguidas ali pela empresa a partir de então. Só que ela está lá nos Estados Unidos, ela não conhece a realidade francesa, não conhece os costumes franceses, e a irritação dos colegas dela acontece imediatamente. Todos se sentem desrespeitados, violados, por não respeitarem a sua cultura como país, como da empresa, como a cultura da empresa também, que não é respeitada. Isso acaba incomodando a todos eles e acaba criando um problema para a Emily ter que lidar. E por que isso acontece? Porque como a empresa ela é francesa, ela tem a sua própria cultura, aqueles franceses têm medo de perderem a sua essência e perderem aquilo que formam a empresa, que é a cultura daquela empresa. Eles têm medo disso. Lógico que tem algumas coisas que são bem interessantes que devem ser feitas. A empresa francesa ela é vista como antiquada. Ela não investiu no digital, ela não investiu no marketing digital. Ela ignora as redes sociais. Eles acreditam que aquilo não se faz publicidade, um marketing com elegância. E ali na série mostra que ela é vista como um dinossauro. Até tem uma personagem que diz que não faz mais negócio com a empresa justamente por isso. Porque ela não dava atenção às estratégias digitais. E é justamente por essa falta de estratégia que eles acabaram perdendo contratos importantes. E o que é que acontece? Lá no início da série, nos primeiros episódios,
Emily ela até faz uma reunião e ali ela vai mostrar as suas ideias do que se pode fazer nas mídias sociais. E ali na reunião, primeiro ela não sabe falar francês, ela vai falar inglês. E a responsável pela área de mídias sociais, ela se sente um tanto violada, constrangida, irritada e acaba saindo da reunião. Eles não querem aceitar uma outra pessoa dizendo o que eles devem fazer. Isso é um choque de cultura quando uma outra empresa adquire outra. Então, existe um tempo em que as duas empresas elas vão criando uma nova cultura. E isso deve ser levado em consideração. E não é o que a empresa americana ela faz de início, quando ela leva um manual dizendo o que se deve fazer. Ou quando se coloca um americano ensinando o jeito deles de se trabalhar. Na verdade, a Emily ela deveria ir observar o que eles estavam fazendo, ver o que eles conseguem fazer de melhor e ela trazer as implementações do que eles fazem que dão muito certo lá nos Estados Unidos para aquela empresa e assim juntar o que era melhor dos dois mundos. A quarta lição é: tenha inteligência emocional e fuja da guerra de egos, focando-se no seu trabalho. Eu já falei aqui para você e vou repetir várias vezes. Emily ela se mudou para Paris para trabalhar na nova empresa, mostrando o jeito americano de ser. E Emily ela não foi bem aceita logo de início. Na verdade, ela é vista como intrusa, como inimigo que deve ser eliminado. Logo, as pessoas não gostam dela. Sem falar também que na série é mostrado que o americano e o francês têm uma visão totalmente diferente de ver a vida, de ver a forma de se trabalhar. E eles não acham os americanos elegantes. Então, elegância é para os franceses. Então, eles não acham que Emily possa ensinar algo para eles. E é interessante ele ver porque Emily ela tenta de início ser amiga deles. E eles não a aceitam como amiga. Eles fazem de tudo para que aquele ambiente dela fique insuportável para que ela possa ir embora. E é interessante que lá no início da série, a Sylvie, que ela é a chefe da Emily, ela diz que ela ainda é a chefe e que vai mostrar a Emily quem é a chefe daquela empresa. E se Emily ela quiser continuar ali, ela vai ter que se submeter às suas regras. E aí você já sabe, né? O ambiente para Emily trabalhar está completamente hostil. É um clima organizacional bastante ruim. O que é completamente diferente da sua experiência profissional anterior, onde ela era bastante amiga da sua chefe. Onde elas eram cúmplices, pelo que dá ali de perceber nos minutos iniciais do primeiro episódio. E aí o que resta a Emily? Ou viver naquele ambiente hostil e logo querer ir embora, sendo derrotada, ou fazer aquilo que ela sabe fazer melhor, que é trabalhar e usar as mídias sociais como forma de publicidade. E aí Emily ela usa essa motivação de que é o trabalho, fazer aquilo que ela sabe fazer de melhor, para que ela possa mostrar quem ela é e ganhar respeito dos seus colegas. E ali ela começa então a focar no trabalho. Então ela começa a se dedicar e a trabalhar de forma coerente, sendo criativa, e com isso ela acaba conseguindo ganhar o respeito das pessoas com o tempo. E na medida que a série vai evoluindo, aquelas pessoas que antes não gostavam dela se tornam amigos delas, não são todos, cabe lembrar, mas eles se tornam amigos dela e acabam ajudando a personagem em alguns momentos no qual ela precisa, o que mostra que ela consegue ganhar o respeito das pessoas. Isso nos mostra que independente do que aconteça no nosso mercado de trabalho, mesmo quando lidamos com pessoas difíceis e que elas estão ali brigando por egos, por cargos e por destaque, você deve focar no seu trabalho. E você deve olhar para as coisas positivas, olhar para o lado do copo cheio e dar o seu melhor. E você deve compreender que ali você vai fazer algumas amizades, porque nem todos serão seus amigos. Se você não conseguir se tornar amigo de alguma das pessoas, pelo menos você vai ser respeitado, que foi o que Emily buscou. Ela queria ser respeitada e também queria ser amigo de alguns, e foi o que aconteceu. Então foque no seu trabalho independente do clima organizacional, porque o clima ele também é uma percepção daquilo que você sente do ambiente. E Emily ela poderia ter sentido um ambiente totalmente negativo e ter falado: vou jogar tudo pro alto e vamos embora. Eu vou fazer isso aqui de qualquer forma. Não foi o que ela fez, porque ela era uma profissional e ela usou aquilo como motivação. Ela usou aquela parte negativa das pessoas não gostarem dela para que ela ganhasse respeito como uma forma de crescimento. Então isso foi positivo para ela.
e nós devemos imitar essa característica de Emily. E a quinta lição é: compreenda que toda decisão tem riscos. Em um dos episódios da série é mostrado que Emily ela vai para a gravação de um comercial de um perfume, que é uma campanha publicitária que é feita para as mulheres e que ela acha completamente absurdo o que está acontecendo ali. Isso porque a modelo ela fica completamente nua e ela está andando sobre a ponte e tem vários homens observando. No caso, ela se questiona e questionam ali na reunião a sua chefe, a Sylvie, e ao Anthony, que é o dono da empresa de perfume, que eu já falei anteriormente, de que aquela campanha ela é sexista, porque ela coloca a mulher como objeto de desejos do homem. Afinal, a campanha é feita para as mulheres, mas ela está sendo objeto de desejo para o homem. E ali eles começam a discordar. A Sylvie acha que ela está equivocada naquela sua visão, e Anthony, na sua visão masculina, ele também está... Ele diz que não acha que aquela mensagem ela é sexista. Na verdade, aquela mensagem mostra que a mulher está sendo valorizada. Justamente por ela estar sendo desejada, ela está sendo valorizada. E ali, ela de forma sagaz, ela apresenta para eles que eles não estão conversando da forma adequada do público para qual o produto é destinado, que é as mulheres. Que elas não gostariam de ser definidas e retratadas daquela forma. Porque o filme ele é feito a partir de uma visão masculina e não feminina. E que as mulheres precisariam serem retratadas. Aí eles abrem a discussão, é sexy ou sexista? E Emily ela continua sendo sagaz e esperta porque ela não tenta impor a sua vontade, ela não tenta impor o seu comentário. E aí ela, de forma inteligente, ela propõe que o público ele opine, que ele deve responder se aquilo é sexista ou se aquilo é sexy. E Anthony, ele concorda com a discussão a ser gerada e aí eles abrem uma campanha fazendo essa pergunta, se é sexy ou sexista. E, logicamente, Emily ela acaba ganhando a discussão, mostrando que aquela visão de se mostrar a mulher como um objeto frente ao desejo masculino é inapropriada. Então, assim, por meio das mídias sociais e pela opinião do público, Emily consegue mostrar que a sua opinião é a correta e de que as pessoas elas querem se ver representadas das formas como elas são, não como o outro lado acredita ser, que no caso que a mulher nua era algo sexy. Mas se nesse momento a Emily ela foi inteligente em mostrar que se a empresa continuasse com aquela campanha sexista, ela poderia gerar uma crise de imagem, ela não foi tão inteligente em uma outra campanha. É que lá no final da série existem dois artistas que eles são bem conhecidos por causarem problemas a algumas marcas. Só que ela decide se aliar a eles para promover uma marca do Pierre. Pierre é um estilista e as suas roupas, logicamente, são de grife. E ali ela tenta usar as duas empresas para melhorar a imagem. Só que ela não contava com uma surpresa. É que os dois artistas, eles querem se promover. Eles se promovem em um evento beneficente usando um vestido de Pierre, no qual eles compram a um preço altíssimo, e isso levaria a imagem da empresa de Pierre a ficar muito boa, frente à mídia, mostrando como é valorizado, mas eles compram aquele vestido para manchá-lo. E ali mostra que eles não valorizavam as roupas de Pierre. No caso, eles prestigiaram a sua marca em detrimento da empresa, da marca de Pierre. E ali Pierre ele entra em total descrédito e ele entra em total depressão e ele já não quer mais criar. E a Sylvie fica completamente irritada com a Emily e diz que se ela não recuperar aquele cliente, ela está demitida. E é o que faz com que ela seja demitida lá nos episódios finais da série. Tem um spoiler, né? E assim, ela tem grande dificuldade para resolver esse problema. Ela consegue, mas com muito trabalho. E ela precisa fazer novamente uma nova estratégia para unir aquelas duas marcas. Caso você não tenha assistido, veja porque vale muito a pena. Mas a lição que fica é que nós devemos ter um faro apurado, que nós devemos ser espertos e perceber
que as nossas ações elas podem ter reações e que muitas vezes essas reações podem não ser boas. No caso, é você perceber que uma campanha que ela vai ser feita, ela pode mexer com determinada opinião pública e pode prejudicar a marca, isso é muito importante. Mas ali no outro caso, onde a Emily ela pega uma marca tradicional e junta com a marca que ela é totalmente voltada ao público mais jovem, no qual se chama a atenção dos mais jovens por meio de brincadeiras engraçadas, não foi legal. Emily ela não conseguiu fazer essa junção ali no início. Então ela teve bastante trabalho. Então você deve perceber em que momentos você deve juntar esses dois públicos. Assim o nosso faro ele deve estar bem apurado para que nós possamos perceber quando algumas das nossas ações não dão certo. E por fim, a sexta lição da série é nós devemos ter cuidado com o excesso de trabalho. Eu deixei essa lição para o final porque ela mostra como a visão de trabalho ela é totalmente diferente entre duas culturas, entre a cultura francesa e a cultura americana. Ali na série é mostrado que os franceses eles têm um estilo de vida completamente diferente dos americanos. Emily ela fala nas festas sobre trabalho e ela descobre que isso não pode no ambiente francês, porque aquilo é desrespeitoso, que ali não é local para aquilo. Emily ela descobre que os franceses têm 3 horas de almoço e que as empresas elas abrem a partir das 11 da manhã. É uma forma totalmente diferente do seu país, onde as empresas elas abrem cedo, a hora de trabalho ela é menor. Então, são dois mundos diferentes. Existe um momento na série em que essa discussão ela fica mais acalorada, que é quando a chefe de Emily ela envia um manual de conduta que deve ser seguido, e ali tem as normas de trabalho. E um dos personagens ele fica completamente aborrecido, porque ele se sente desrespeitado, ele se sente violado. E ali ele abre a discussão de que os americanos, eles vivem para trabalhar, que eles não desfrutam da vida. Já os franceses, eles trabalham para viver. E assim eles conseguem aproveitar o melhor da vida. Por isso que eles têm aquelas 3 horas de almoço, que é para que eles possam aproveitar com os amigos, com a família, ou aproveitar um momento sozinho, mas que eles possam aproveitar um pouco da vida, que eles possam sair para respirar novos ares. É uma visão de vida totalmente diferente da qual a Emily ela tem. E com o tempo a Emily ela vai aprendendo a importância dessa forma francesa de se viver. Não é que a Emily ela concorda ou ela discorda, mas ela vai compreendendo a forma como aquele país funciona. E por que essa lição é importante? Porque trabalhar é algo muito importante para todos nós. O trabalho ele faz parte da nossa identidade como adultos. Você é reconhecido pelas pessoas se você trabalha em um determinado local, se você tem uma determinada função. Ela acaba se tornando parte da sua identidade. E o trabalho ele é muito importante, sim, e nós devemos fazer ele da melhor forma possível, e nós devemos ser bons profissionais. E a série mostra que trabalhar é muito importante. É algo que deve fazer parte da nossa vida, mas não deve ser o mais importante da nossa vida. Que trabalhar em excesso tem seus problemas. E que nós devemos ter os nossos momentos de lazer, os nossos momentos de descontração. Porque o trabalho em excesso, ele faz mal à saúde. Ele é maléfico. Assim como a falta de trabalho também, a falta de uma ocupação faz mal para a nossa saúde. Então nós devemos saber equilibrar, que é o que eu consegui enxergar ali nos franceses, pelo menos no que é mostrado na série, no qual eles gostam de equilibrar. É claro, a série ela mostra uma visão americana a partir dos franceses. E também se gerou uma discussão disso, então não é necessariamente tudo aquilo que nós estamos vendo na ficção que é a realidade. Cabe destacar. E essas foram as lições da série Emily em Paris. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e comente aqui embaixo. E não se esqueça, inscreva-se nesse canal para que você possa receber novos vídeos. Nós nos encontramos em breve. Até mais!